Olá pessoal, nós estamos aqui para mais uma aula do nosso canal Educa Mais Professor, onde você tem aulas gratuitas de várias áreas do conhecimento, tá certo? E hoje nós vamos ter uma aula de engenharia civil e nós vamos ter uma aula de número 3 de estrutura de aço e madeira 1, né, onde a gente aborda apenas a parte de madeira dessa estrutura de aço e madeira, tá certo? E hoje nós vamos falar sobre as propriedades mecânicas da madeira, a segunda parte, tá certo? Então, já começando a nossa aula, no início aqui, nós temos um conteúdo teórico mais, né, que eu não vou perder muito tempo explicando detalhe por detalhe. Se você tiver disponibilidade, depois você vai pausando e vendo esse conteúdo teórico, tá certo? Que no mais aí é estudo de tabelas e equações. Então eu peço que eu vou dando só uma pausa no vídeo, nos slides, e você depois vai anotando, tomando nota de tudo isso que eu estou falando no seu caderno aí, tá certo? Então aqui nós começamos estudando o estado, o limite e o último, tá? Onde nós temos aqui algumas combinações que a gente pode fazer. Por exemplo, a combinação normal, onde a gente tem esta equação aqui, e onde a gente tem explicando, né, cada item da equação e a tabela da onde ele foi tirado, pode ser tirado o valor de cada item desses da equação, tá certo? Então, já seguindo, nós temos também as combinações especiais, e aqui está a equação, né? E também cada item da equação e as respectivas tabelas da onde a gente está tirando esses valores. E a tabela, ela está aqui mesmo, tá? na aula, tá? Daqui a pouquinho a gente vai chegar nas tabelas ali, tá bom? Nós temos também as combinações excepcionais, isso é só para você ir anotando no seu caderno. Aqui está a equação e cada item dessa equação explicadinho passo a passo aqui embaixo, tá certo? Muito bem, então aqui nós temos a primeira tabela nossa, que é o coeficiente de majoração, tá certo? E aqui nós temos cada item da tabela. Nós temos as possibilidades aqui de uma combinação normal, especial ou excepcional, e os valores de cada uma delas ali na frente, né? Ações permanentes e ações variáveis, que é o gama G e o gama Q, e dependendo da utilização da necessidade de utilização, é só dar uma olhadinha ali que você consegue obter o valor, tá certo? Tabela 2, fatores de combinação φ0, φ1 e φ2, Psi, né? Psi0, Psi1 e Psi2. Também aqui, ó, em ações de ambiente de estruturas correntes, cargas acidentais dos edifícios, cargas móveis e seus efeitos dinâmicos. Então tem aqui todas elas, né? Os valores aqui dessas possibilidades de Psi, tá certo? Que tem a ver com essas combinações aí de cargas, tá certo? Na nossa estrutura de madeira, tá bom? Avançando agora, estados limites de serviço, não respeitam as condições específicas para uso normal de construção, que dá indícios de comprometimento na sua durabilidade. No projeto, usualmente, o que eu falei para vocês, eu não vou tomar muito tempo nisso aqui, porque nós vamos resolver atividades daqui a pouquinho, tá? Tá certo? Deformações excessivas, vibrações de grande amplitude, tá aqui, valores onde a gente tem, né, nesse Psi, as cargas permanentes ou os valores frequentes e as cargas variáveis ou cargas quase permanentes, tá bom? Lembrando aqui, ó, esse símbolo aqui é o Psi, né? Aqui nós temos a combinação de longa duração, que é essa equação, e os valores aqui, da onde a gente, o significado, né, de cada item da equação e os encontrados em tabela, tá certo? Aqui nós temos a combinação de média duração, a equação está aqui, né?
E as cargas, também as considerações da equação estão aqui embaixo e a tabela que ele vai ser encontrada nessa mesma sequência de slides aqui, tá? Combinação de curta duração, também está aqui a equação e os detalhamentos da tabela. Lembrando, né, se você quiser analisar passo a passo, para o slide, analisa ali e eu só estou tentando ir mais rápido, tá? Combinação de duração instantânea, está aqui a equação e os itens da equação e também onde encontrar os valores na tabela. Resistência. Então, nós temos aqui a resistência de projeto e a resistência e o estado limite último, né? Uma delas a gente consegue a partir de cálculo e outra já é a característica de resistência da madeira, tá certo? Onde a gente chama de FK e assim por diante ali, não vou tomar muito tempo nisso também. Aqui nós temos a resistência característica, que é esta equação aqui, e os valores que a gente pode encontrar, o que é o FK, o que é o FM e tudo mais. Resistência de cálculo, né? Tá aqui a equação de resistência de cálculo e todos os valores ali que a gente precisa nas tabelas e os valores encontrados, as unidades de medida também desses valores, né? Um destacamento especial aqui é o CAMOD, né? Que a gente encontra a partir do CAMOD 1, CAMOD 2 e o CAMOD 3, tá? Esse CAMOD aqui, ó, é o coeficiente que ajusta os valores da resistência em função da influência dos diversos fatores, né? Então, nós temos aqui as tabelas de CAMOD, aqui é a tabela 3, que a gente tem o CAMOD 1, dependendo se a carga é permanente, longa duração, média duração, curta duração, instantânea, e se é madeira serrada, laminada e colada, compensada ou madeira recomposta, então a gente acha os valores do CAMOD 1, tá? Os valores de CAMOD 2, aqui nessa tabela 4, também a mesma coisa, dependendo do grau de umidade, né, da madeira, e também aqui os coeficientes do CAMOD 1, dependendo dessa umidade, né, 1, 2, 3 ou 4, né, e aqui as classes de umidade, a partir das classes de umidade nós temos os valores que a gente precisa para o CAMOD 2. E o CAMOD 3, que nós temos aqui também, se são coníferas, dicotiledôneas, peças de segunda categoria e tudo mais, né? Peças retas ou peças curvas. E, apenas repetindo, esta é a equação do CAMOD. Para eu achar o CAMOD final, eu tenho que multiplicar o CAMOD 1, CAMOD 2 e o CAMOD 3, tá? É um coeficiente esse, né? Valores do coeficiente γW, né? Ou seja, a relação entre FK e FM. Então também está aqui, compressão paralela às fibras, tração paralela às fibras, cisalhamento paralelo às fibras. Então a gente, dependendo da característica que a gente tem dessa madeira, a gente vai achar esse coeficiente também, tá? Módulo de elasticidade é específico de cada material, tem seu modo de elasticidade e ele é encontrado a partir da rigidez desse material, tá? Para madeira, o módulo de elasticidade efetivo é a função do seu valor médio, que é dado por esta equação aqui, né? Essa daqui, e a gente tem aqui embaixo todas os detalhamentos dos valores que a gente tem ali de EC, FC, EC, CAMOD, enfim, né? Então, vamos agora passar para uma atividade resolvida, utilizando essa teoria, né, para a gente poder entender certinho como que a gente calcula valores de resistência da madeira aí. Então, o exercício é o seguinte: uma estrutura será construída com madeira de espécie louro pardo, cujas propriedades mecânicas médias referidas ao grau de umidade, importantes daqui, são de 15%. Né? Então, aqui nós temos o UFC, o FM e o FV, tá certo? Então, será utilizada madeira serrada de segunda categoria e o local de construção tem umidade relativa do ar média igual a 70%. O que nós temos que fazer no exercício? Determinar as tensões resistentes à tração, compressão paralela às fibras
e compressão normal das fibras. E também o cisalhamento paralelo às fibras nessas vigas para uma combinação normal de ações. Esse é o que nós temos que fazer. Então, são 4 coisas que a gente precisa calcular, né? Então, já começando aqui, a resistência à compressão normal às fibras, ou FCN, pode ser tomada, então, como 25% de FC, tá certo? A resistência à tração paralela às fibras, ou F, pode ser estimada igual a FM. E aqui nós temos esses valores ali que o exercício já deu, né? Com a equação 1, esses valores podem ser corrigidos para a condição padrão de umidade, ou seja, a umidade de 12%, tá? Essa é a condição padrão. O exercício deu uma umidade de 15%, né? Em seguida, os valores característicos são obtidos com as relações da tabela 7, que nós já vamos ver ali. Ou seja, a primeira coisa que eu faço aqui é acertar os valores que eu tenho aqui, né? Então, o FCN é igual a 25% de FC. Ou seja, o FCN pelo exercício aqui, ó, o UFC é 61, né? Então, 61 vezes 0,25, o FCN é igual a 15,3 MPa. O F pode ser como o exercício disse aqui, né? Pode ser estimado igual ao FM. Ou seja, o FM aqui eu tenho 123 MPa. Então, o F está aqui, é 123 MPa, tá certo? Bom, então, o que eu posso fazer agora? Eu posso elaborar uma tabela com os resultados que nós estamos encontrando aqui, tá certo? Com o fator de umidade de 15%, tá? Então, o que eu tenho aqui? O exercício deu lá a compressão paralela às fibras, que é o FC, tá aqui 61, o valor é 61 MPa, com fator de 15%. A compressão normal às fibras, ou FCN, nós acabamos de calcular ali 15,3 MPa, tá certo? A tração paralela às fibras, que é o FT, nós adotamos um valor igual ao FM, que nós vimos ali atrás, que é de 123 MPa. E o cisalhamento paralelo às fibras, ou FV, o exercício deu, que é 11,4, tá certo? Bom, depois que nós já começamos a preencher essa tabela, nós vamos calcular, com o auxílio da equação 1, os valores do fator de umidade em 12%. Então, a equação 1 está aqui, tá certo? F12%, né, é igual a FU vezes 1 mais 3 dividido por 100, vezes o fator de umidade que eu tenho na minha madeira, menos o fator de umidade que eu quero calcular, né? Ou seja, F12% colocando aqui, eu vou fazer a primeira só, né, para não ficar muito extenso. O fator de umidade que o exercício deu, né, vezes o 1 mais 3 dividido por 100, vezes a umidade que eu tenho menos 12, né, a umidade que eu tenho nas minhas peças de madeira, menos o que eu quero calcular. Então tá aqui. O meu F está aqui, né, que é 61, no caso aqui da compressão paralela às fibras, né, 61, tá aqui. Então, 1 mais 3 dividido por 100, né, vezes o 15, que é a umidade que eu já tenho da madeira, menos o 12, que é a umidade que eu quero calcular agora. Ou seja, eu tenho FC 12% igual a 66,5 MPa. No caso aqui da compressão normal, era 15,3, então eu utilizo aqui o 15,3 e eu tenho 16,7 jogando isso daí na fórmula. Com relação aqui agora, a tração paralela, que é 123, então eu utilizo aqui o valor de 123, jogo na equação e tenho 134, tá certo? Depois, por último, o cisalhamento paralelo, jogo aqui 11,4 e eu tenho o F12% de umidade, 12,4 MPa
de resistência com esse valor ali, né, de fator de umidade, tá? Bom, depois eu já posso agora ir completando minha tabela com os valores que eu encontrei. Então, estão aqui já os valores com o fator de umidade de 12%, tá? Agora, com o auxílio da tabela, nós vamos completar o FK da nossa tabela de resultados, tá? Então, o que eu tenho aqui? O meu FCK, né? Olhando aqui na minha tabela, que é relacionada à compressão paralela às fibras, que eu tenho o valor de 61,7 vezes 0,7, porque é compressão paralela às fibras, está aqui, né? 0,7. Eu tenho depois o FCN aqui com o valor de 16,7 vezes 0,7. No caso, eu tenho 11,7 MPa. Eu tenho também o 134 aqui, né? Vezes 0,7, que dá 93,8. E eu tenho o 12,4 vezes 0,54, que agora eu estou falando de cisalhamento paralelo aqui às fibras, e eu tenho o valor de 6,7 MPa, tá certo? Lembrando que esses resultados aqui eu vou multiplicar pelo que eu encontrei com o valor, com umidade de 12%. Só corrigindo um errinho aqui que eu acabei de ver, né? É que aqui é 66,5, né? Eu coloquei 61, mas é 66,5, tá? Muito bem. Seguindo, eu já posso ir completando a minha tabela, né? Com os valores que eu acabei de encontrar aqui, 46, 11, 93 e assim por diante. Então tá aqui 46, 11, 93 e assim por diante, com esse fator de minoração ali, FK, tá certo? Bom, seguindo, nós precisamos agora calcular o coeficiente K-mod, né? Como nós vimos lá no início. Para isso, nós vemos o que eu tenho aqui com relação às características da madeira que eu estou querendo calcular. Então, o que eu tenho aqui? Ó, é obtido considerando o carregamento de longa duração. Então, está aqui longa duração, o K-mod vale 0,7. Então, está aqui o 0,7. A classe de umidade 2 que o exercício deu, então o K-mod 2 está aqui, ó, classe de umidade 2, que fica aqui entre 65% e 75%, tá? Ou seja, a madeira serrada, madeira laminada e colada, que é o caso do exercício, ele está aqui entre o 1, classe de umidade 1 e 2, portanto, eu tenho aqui o valor de 1. Então, o K-mod 2 vale 1, como eu tenho aqui na equação, K-mod 2. E o K-mod 3, vamos encontrar o K-mod 3 na tabela 6 aqui. O K-mod 3, ele é uma peça de segunda categoria, como o exercício deu, portanto, K-mod 3 0,8, coloco na equação 0,8. Multiplico aqui e o meu K-mod é de 0,56, tá certo? Seguindo daí, aqui só repetindo, né? O K-mod é 0,56, tá? Agora, eu utilizo, atualizamos, né, a tabela que a gente fez, a partir da equação 2, para resistência de cálculo ou de projeto RD, ou aqui no caso FD. Tanto faz RD ou FD, mesma coisa. Então a equação é essa daqui, onde eu tenho aqui o K-mod, que eu acabei de encontrar, o RNK, que é o valor que nós encontramos na nossa tabela lá atrás, né? O valor de FK, né? E o gama M aqui que a gente precisa olhar na tabela. Deixa eu achar a tabela aqui. Só um momentinho. Aqui, ó. Eu tenho 1,4 para compressão das fibras, 1,8 para tração paralela e 1,8 para o cisalhamento. Então, voltando lá na equação, eu tenho aqui 1,4 para minha compressão normal às fibras, né? O FCN,
eu tenho aqui também 1,8 e 1,8 para tração paralela e o cisalhamento paralelo das fibras. Então, multiplico aqui, faço todas as considerações matemáticas e tenho os valores desses cálculos aqui. Encerrando o exercício, eu só preencho a tabela, né, com os resultados finais da resistência de cálculo de projeto UFD. Então está aqui os meus valores finais em MPa, que compreendem aí os valores de cálculo que essa peça de madeira resiste quanto à compressão paralela, 18,6 megapascal, compressão normal às fibras 4,68, tração paralela às fibras 29,2 e cisalhamento paralelo 2,9, tá certo? Então, encerro esse exercício. Mas nós vamos para mais um exercício agora, tá? Sei que não é muito fácil de entender de primeira, ainda mais com o tempo correndo assim, mas se tiver dúvida, me manda aí que a gente vai esclarecendo as dúvidas, tá? Então, atividade 2 resolvida. Uma viga biapoiada de madeira de jatobá com a elasticidade de 23.607 megapascal, laminada colada, em ambiente de classe 3 de umidade, está sujeita às seguintes cargas uniformemente distribuídas. Então, eu tenho aqui carga permanente 2 kN por metro e carga acidental de longa duração de 1,5 kN por metro. Bom, o vão é de 10 metros. Então, o que eu tenho que fazer? Verificar o estado limite de deformação excessiva, tá? Ver o quanto essa madeira pode deformar naturalmente aí, tá certo? Então, aqui eu tenho uma representação, né? Onde eu tenho aqui 10 metros e ela é uma madeira de 20 por 60, né? E eu tenho aqui a carga permanente de 2 kN por metro e eu tenho a carga acidental, que eu posso considerar como de longa duração, de 1,5 kN por metro, tá? Calculando primeiro o CAMOD, né? Observando na tabela 2 lá atrás, né? Só voltar o vídeo aí que você consegue ver. O meu CAMOD 1 é 0,7, porque eu tenho uma madeira laminada e colada com ação de longa duração. O CAMOD 2 na tabela 5 é 0,8, porque é uma madeira laminada colada de classe 3 de umidade, tá? E o CAMOD 3 vale 1 pela tabela 6, porque é uma madeira colada do tipo qualquer e peça reta, tá? Ou seja, multiplicando tudo, eu tenho o CAMOD final de 0,56. Muito bem. Depois, eu calculo o deslocamento máximo, tá certo? De acordo com a tabela 6, que está aqui embaixo, né? Aqui embaixo, baseada no item 9.2 da NBR 7190 de 97. Então, eu vejo que, o que eu tenho aqui? Olha só, valores de limites de deslocamentos verticais segundo a norma 7190, né? Então, o que eu tenho que considerar aqui, ó? Eu tenho construções correntes ou construções com materiais frágeis, não estruturais. Estamos falando de madeira, né? Então, não se aplica esse segundo caso. Então, o que eu tenho que considerar aqui? Ações permanentes mais variáveis em combinações de longa duração? Sim, né? Que tipo de deslocamento que eu tenho? Em vãos entre apoios ou em vão em balanço? Vão entre apoios, porque ela é uma viga biapoiada, né? Portanto, o que eu devo considerar tá aqui, ó. L dividido por 200, né? O vão total da viga dividido por 200. Então, aqui na frente eu já tenho, né? A minha deformação limite que eu posso ter aqui é o L dividido por 200, ou seja, 10 metros dividido por 200, que dá 0,05 metros ou 50 milímetros. Essa é a deformação limite, a deformação máxima que pode ter essa madeira a partir dos carregamentos, né? Só um detalhe aqui, que esse limite, ele lê-se delta, a letra delta minúscula, né? Bom, depois eu passo para a combinação de ações no estado limite de utilização, que é o PSI, que nós vimos lá atrás, né?
Bom, então nós vamos utilizar a equação 3, lembrando que a carga permanente entra com seu valor característico, carga permanente de 2 kN por metro que nós vimos lá atrás, né? E a carga acidental com seu valor quase permanente, igual ao Ψ2Q, né? Onde o Ψ2 é dado na tabela 2 que está aqui. Então, o que nós temos aqui? Ó? Cargas acidentais dos edifícios. Eu tenho aqui o Ψ2, então já estou começando a encontrar meu valor. Locais onde não há predominância de pesos e equipamentos fixos, nem de elevada concentração de peso. É isso aqui, né? Porque, ó, lugar onde há predominância de pesos e equipamentos fixos ou de elevada concentração de pessoas, não diz ali, né? Então, ou bibliotecas, arquivos, oficinas e garagem. Então, é esse aqui que eu preciso. Correndo lá a tabela, eu encontro esse valor de 0,2, tá? Bom, como deseja-se verificar a deformação excessiva, né, a combinação das ações deverá ser feita no estado limite de utilização para combinações de longa geração. Então, eu vou utilizar essa equação número 3 aqui, lembrando que o meu G, que é a minha carga permanente, é de 2, né, como foi dado no exercício, tá? E a minha carga acidental, o valor quase permanente, eu multiplico, então, esse valor que eu encontrei na tabela, vezes 1,5, que é o valor que o exercício deu como carga acidental. Então, eu tenho 0,03 kN, tá certo? Seguindo agora, como eu tenho, então, a carga permanente e a carga acidental, eu utilizo isso daqui na equação. A equação é essa daqui, né? Que nós acabamos de ver ali atrás. Ou seja, o meu G, que é o valor permanente de carga permanente, é 2. O 0,2 que eu achei na tabela, né, que é o meu Ψ2. E o 1,5, que é a minha carga acidental ou quase permanente, né? Então, o valor será de 2,30 kN por metro, tá? Então, depois eu acho o deslocamento final, que é o deslocamento instantâneo, né? Devido às cargas permanentes mais as cargas acidentais. Então, o cálculo é feito considerando deformações instantâneas e diferidas no tempo devido à fluência, de acordo com a equação 4 e a tabela 5, utilizando-se o coeficiente de fluência dada pela NBR 7190. Então, eu tenho aqui a equação 4, está aqui ela, onde eu tenho alguns valores fixos ali, como por exemplo 384, e vamos já resolver esse exercício aqui, né? Então, o que eu tenho aqui? 5, que é uma constante. Eu tenho a carga, que é o 2,3 vezes 10 a terça, que eu acabei de encontrar ali, porque é quilonewton, né? Vezes a largura, que é 10 a quarta, porque o exercício deu ela como em metros e eu estou calculando em milímetro aqui, né? 384, que é outra constante. O EC, o exercício deu 20.607 vezes 10 a sexta, porque é megapascal, né? E o I, o exercício também deu que é 3,6 vezes 10 a menos 3. Então, eu tenho aqui esse deslocamento de 3,5 milímetros, tá certo? Bom, mas ainda tenho que fazer algumas considerações. Veja só, por último, o deslocamento por fluência, né? Então, o deslocamento real calculado com o ECFC, ECEF, né, pode ser avaliado corrigindo-se o valor instantâneo de 3,5. Então, nós vamos pegar essa fluência e vamos corrigir esse valor para poder comparar com aquela carga limite, né, deformação limite, que nós calculamos agora há pouco. Proveniente de uma carga uniforme, calculando com EC acima pela... Então, nós temos aqui o que está dizendo aqui em cima, que nós temos a combinação aqui de EC e F, que é o valor real do módulo de elasticidade da madeira, e o EC, que é o valor médio do módulo de elasticidade obtido através de ensaios de compressão, tá? Então, são dois valores diferentes ali.
igual ao K-mod. Então, por convenção, assim, por arrumação de equação, né, eu tenho esta parcela aqui, né, e eu vou fazer uma igualdade de valores ali, onde o EC, EF está para EC, assim como o delta C, EF está para o delta C, onde o EC, EF é o valor do módulo de elasticidade da madeira, o EC é o módulo de elasticidade obtido por ensaio de compressão, o delta C, EF é a deformação real da madeira, e o delta C é a deformação obtida por ensaio de compressão, tá? Então, arrumando agora tudo isso daqui, eu caio nessa nova equação e, substituindo os valores, eu tenho o 3,5 que eu encontrei lá atrás e o 0,56, que é o valor do K-mod, né, que eu achei lá atrás. Ou seja, eu tenho aqui um valor de 6,25 milímetros, tá certo? Bom, esse valor de 6,25 é menor do que os 50 milímetros. Então, lá atrás, a gente achou aqui, ó, a deformação limite, que era 50 milímetros, certo? Só que a deformação limite é maior do que a deformação que nós acabamos de achar aqui, de 6,25 milímetros. Portanto, esta viga atende com folga os critérios de verificação de deformação excessiva. Ou seja, ela não chega até o valor de deformação excessiva, que é a deformação limite dessa peça aí, tá certo? E assim nós terminamos esse exercício. Espero que não tenha ficado dúvida, o vídeo ficou relativamente longo, porque era bastante coisa que a gente ia ver, e se tiver alguma dúvida, entre em contato que a gente tenta esclarecer da melhor maneira possível, tá certo? Ficamos por aqui então nessa aula de hoje e nos vemos na nossa próxima aula. Até mais, pessoal!